Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da consciência, né, pessoal? E é isso, é uma luta, como é que se diz, é um esforço, como é, a nossa caminhada tem vários contrastes que a gente pode encontrar aqui. Mas é isso, por isso que a gente precisa da ajuda de Deus, do Criador, da fonte, para a gente ter energia, né, suficiente para podermos conseguir completar a nossa carreira. Você já viu isso na Bíblia? Teve um que falou isso aí, quem foi? Foi Paulo, não foi? Completei a minha carreira, guardei a fé, né? Então a gente precisa desse combustível que é a fé, né? Para a gente completar a nossa carreira aqui nessa realidade, tá, pessoal? A gente não pode ficar sem esse combustível. E eu tô vendo muitos vídeos, tá, pessoal? Eu sinto muito pelas essas pessoas, muito vídeo de essas pessoas, né, querendo matar a fé da pessoa, tá? Porque ela associa a fé da pessoa com o grupo religioso, o templo para onde essa pessoa vai. Ela associa isso a essas pessoas, tá? Então, dormindo também não tem percepção das coisas, tá? Então, aqui a gente não tem nenhum templo religioso, nada físico assim. A gente tem um grupo aqui que a gente conversa pela internet, então aquelas pessoas que moram perto de mim é mais próximo de mim que eu tenho comunhão, né? Mas vocês que estão longe, a gente tem comunhão pela essa via da internet aqui, né? A gente não tem grupo físico assim. E aí, pessoal, será que a gente não não tem igreja? Será que a gente é igual como os outros estão falando, são desigrejados, pessoal? Você entende? Então a gente precisa, tá? Entender essas coisas, porque passaram que a igreja é um templo físico aí, tá, pessoal? Você tem que estar em algum templo físico, em algum lugar. Não necessariamente, tá, pessoal? Não ensinaram corretamente, tá? Líderes. Agora mesmo eu estava vendo um aí que se apresentou, né? Colocou um monte de currículo que ele conseguiu nessa realidade, então é tudo do ego. Aí quando chegou na palavra, escorregou grandemente, porque ele não entendeu o que é a igreja, ensinando a igreja como o lugar dele. Eu sinto muito, tá, pessoal? Quase a maioria estão com esse tipo de pensamento, tá? É o tipo de pensamento, tá? E, e tem pessoas que tá tão já no ritmo, né? Tá tão já concebendo essas coisas que ela é impossível, né? De ela chegar assim, eu me senti abençoado ou perdoado, né? Se eu não tiver em algum templo religioso. Isso, é automática, foi isso que esses camaradas fizeram, tá? Por isso, tá, pessoal? O seu superego é o tema que a gente está falando, né? A gente falou ontem a quarta parte, a gente vai para a quinta parte desse tema aí, dessa novela aí, né? Já estamos já na quarta, a gente falou a quarta, a gente vai para a quinta parte. Então, o superego dessas pessoas estão assim. Ela não tem consciência de que é
O quê? Porque as pessoas não ensinam certo, pessoal. Né? Líderes que se desviaram, cheios de interesse, de dinheiro, de coisas, tá, pessoal? Então é isso que acontece, tá, pessoal? Quero dar essa introdução porque eu vi muitas coisas, tá, pessoal? Na internet, nossa, é uma perturbação, tá? Eu às vezes estou até parando mais de assistir isso aí, porque. Mas eu assisto porque para eu ver o que é que essas pessoas estão pensando ainda, né, pessoal? Se elas estão entrando de acordo com a espiritualidade. Mas quanto mais eu vejo aí, eu estou vendo que não, tá, pessoal? Continua o mesmo pensamento, tá? Alguns ainda já estão começando a abrir um pouquinho o olho, né? Está começando a despertar um pouquinho, já está começando a falar de espiritualidade, tá? Então, é isso, tá? Mas faz parte desse jogo aqui até esses pensamentos, esse que está no campo, é porque isso está no campo mental das pessoas, tá? Seja tirado essa nuvem negra aí desse campo mental. É um trabalho que não é fácil, tá, pessoal? É uma luta, a pessoa às vezes não entende e ataca você, tá? Tava vendo um vídeo agora que os pessoal que fala de terra plana aí é atacado. O cara faz uma live para falar da terra plana, né? Mostrando na Bíblia, mostrando em vários contextos. As pessoas não querem não, tá? O cara pode ser ameaçado e tudo. Porque, pessoal, o pessoal não quer sair do sono, da ilusão que a NASA colocou ele, que o mundo é uma bola. Então ele não quer que ninguém prove isso para ele. Eu quero ficar com isso aqui na mente. Entende? E a pessoa ataca até a outra pessoa que está falando. Isso é muito ruim, tá, pessoal? Mas é isso. Pessoas que já fecharam o pensamento dela, né? E pessoas até que já falaram que aquilo é verdade e ela não quer voltar atrás, o orgulho tá falando alto, tá? De ela chegar e reconhecer, não, é verdade, eu estava enganado, eu estava dormindo, tal, para acordar, não, ela quer ficar presa no sonho. E essas pessoas são usadas para atacar aquele que está querendo abrir o olho, falar verdadeiramente o que é a verdade, o que é de acordo com a realidade que a gente está. Então, essas pessoas estão com o ego desequilibrado totalmente. Então, tem orgulho, às vezes defendeu, né? Defendeu o modelo que a NASA criou. Aí quando alguém mostrou que era verdade, ele não quer aceitar, vai atacar essa pessoa. Tomar um chá aqui para a gente começar o nosso vídeo. É isso que acontece, tá, pessoal? Maravilha. Agora vamos lá. Vamos estudar o nosso tema que a gente estava aí. O que é, né? O que como é? O superego espiritual. Você já sabe, né, pessoal, o que é esse superego espiritual? A gente já está a gente tá na quarta parte, a gente já vai para a quinta, né? Você já tem uma ideia já, mas vamos recapitular aqui, né? O que é o superego espiritual? E como podemos equilibrar o superego espiritual? Então, como é que a gente pode fazer isso, pessoal? Mas primeiro vamos saber o que é aqui o superego. Ele fala: o superego espiritual é uma fusão do termo freudiano, então Freud, né, que ele falou sobre o, como é que se diz? Como é que se diz? O termo freudiano, né, que ele falou sobre o superego, né, com o conceito da espiritualidade. Então,
esse termo superego espiritual, ele vem do termo freudiano, mas ele, num contexto, ele está com, como é que se diz? Vai levar para sua mãe, vá. Ela quer lá, bota no copo dela. É meu neto aqui, ó, pessoal. Tá agitadinho mesmo. Então, é um termo freudiano que é colocado, as coisas que são colocadas para dentro da consciência no campo mental da pessoa são coisas espirituais, coisas da espiritualidade, então coisa religiosa. Então esse ego, ele tem a ver com essas coisas religiosas. O qual, se tiver desequilibrado, se ele está equilibrado, está tudo certo, pessoal. Ele trabalha tranquilamente, mas quando ele está desequilibrado, causa esses problemas na vida da pessoa. Se ele tiver muito rígido, o que colocaram, né, dentro do campo mental da pessoa, a pessoa é muito rígida. Se também ele não tem também nenhuma coisa sobre obediência espiritual. Então ele está fazendo qualquer coisa sem freio. Não pode. Então ele tem que estar equilibrado. O equilíbrio é esse. É você estar, né, fazendo todas as coisas de acordo com o que a espiritualidade quer. Entende? Então é isso. Ele diz que é representado esse conceito de superego na espiritualidade como a voz moral internalizada que representa valores sociais, culturais, gerando culpa, ideia de perfeição, como a dimensão de valores espirituais, religioso, onde a ideia de certo e errado se baseia em preceito divino ou da fé, agindo como juiz. Então ele age, né, como juiz interior que busca a retidão moral e espiritual, muitas vezes gerando conflito entre o desejo do id. Já expliquei aqui, o id é o instinto primitivo, então é do homem do desejo, o homem do ego, e a busca pela santidade e pelo ideal divino. Então, é isso, pessoal. Ele tem que estar equilibrado para buscar essas coisas com equilíbrio. As coisas que é a espiritualidade. Para que você, no que acontece com as pessoas aqui, não deixa de viver a vida, aproveitar as coisas da vida, mas de uma forma equilibrada. Entende? Deus quer que você aproveite a vida, mas que tenha equilíbrio nessa vida. Aquilo que ele determinou para você, tá? A frequência correta para que o homem andasse, né? Então ele determinou isso, mas você sai desse contexto. Aí que você entrou no desequilíbrio. Entende? Por isso que a criança, o adolescente, quando a gente vem formando, tem que formar esse superego, tá, pessoal? De uma forma equilibrada, não para tanto e não para menos. Mas o que é que as pessoas fazem para conseguir de um modo mais rápido? Através do medo. Então, implanta medo na pessoa. Quando você implanta medo, foi o que a religião fez. Implantou medo para bloquear essa ação do homem que não estava de acordo. Então, ela bloqueia, então ela paralisa totalmente. Não é para a gente colocar medo na pessoa, é para a gente trazer consciência, conhecimento. Então, para a gente equilibrar esse superego, a gente tem que trazer conhecimento da verdade e nem conhecimento distorcido. Porque quando você distorce a verdade para o seu bel prazer, então, que consciência você vai estar gerando? Qual é o superego que você vai estar gerando nessa pessoa? Um superego desequilibrado. Porque você introduziu medo. É igual muitas religiões introduzem medo
foram, ao longo desse século, introduziram medo no campo mental das pessoas. Então, o superego dessas pessoas estão desequilibrado. Tem umas que tá tão rígida, tá? Tem medo, ai meu Deus, tem tanto medo de eu fazer isso. O superego tá tão rígido, pessoal, por causa desse ensinamento errôneo que foi colocado no seu campo mental, que Freud também fala que é uma instância psíquica, então da psique, então da mente, então está falando da mente, é nesse campo mental. Entende, pessoal? Então é isso que aconteceu ao longo desse século, ao longo desses 2000 anos aí, foram introduzindo aí muita coisa na consciência humana, né? Foram introduzindo, como hoje também é introduzida muitas coisas. Porque a Matrix sabe como você é a sua composição de ser humano. Porque o ser humano é corpo, né? Você tem um corpo, pessoal? Alma e espírito. Então, o espírito, a consciência. A alma é a mente, essa instância psíquica, é a mente e a emoção, é essa instância psíquica. Entende, pessoal? É bem claro, né? Eu tô pausando assim para vocês entenderem aí. A gente falou isso na primeira, segunda, né? Segunda, terceira, quarta parte a gente falou. Aí a gente falou agora, a gente vai para a quinta parte. Nossa, pessoal, a gente já caminhou metade do a metade do caminho. Você já caminhou a metade do caminho? Pelo menos a gente caminhou uns degrauzinhos, né, da nossa consciência. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente parou aqui, né, no próximo, na quarta parte, foi assim o objetivo é domar o id. Então, o objetivo do superego é dominar o id. Então, que são impulso primitivo, os desejos, o homem do desejo primitivo. Entende? É isso que, como é que se diz? A gente, o id ele vai fazer. Então, ele atua reprimindo o instinto primitivo, tá vendo? De acordo com os valores culturais e morais, né? Que a pessoa está vivendo. Entende? É isso que ele fala. Então, o que mais? Esse é o princípio que rege o superego. É a moral. Então, é a moral. Então, ele buscar as coisas moral. Não deixar nada que a gente venha colocar nada de amoral aqui nessa realidade. Então, aquilo que não é aceitável, que a gente aprendeu aqui na sociedade, ele não vai deixar colocar isso. Por isso que o carnaval representa a liberação desses desejos contidos que o superego reprimiu. Carnaval, por isso que no carnaval as pessoas se soltam, tá? Porque os desejos reprimidos, que não foram trabalhados, que aí a pessoa fica insatisfeita. Então lá é uma liberação disso aí. E quando libera é bagaceira, tá? Dependendo da consciência da pessoa, libera nessa instância aí é bagaceiro. Então, moral, o que torna responsável por repreender o impulso sexual, principalmente esse impulso, né? Não saudável. Então, impulso sexual que não é saudável, né, pessoal? O que é saudável? É a gente ter você ter uma parceira, ou então você ter um parceiro, né? Uma pessoa onde você toca essa energia sexual sem problema, né? Como é que se diz? Essa pulsão, você tem satisfação ali.
Entende? Agora, coisas sexuais que não estão de acordo com essa coisa da espiritualidade, já foge do padrão que foi estabelecido, então tem um desvio aí de personalidade, uma perturbação aí, tá? E vocês precisam trabalhar isso, tá, pessoal? É a maioria das pessoas, tá? Estão perturbadas nesse requisito da pulsão sexual, tá? Tem uns que tem muita coisa estranha, tá, pessoal? Que é difícil de a sociedade não pode colocar isso como normal. Pessoas que estão fazendo aí essa expulsão sexual, né? Com criança não é permitido, até com animais, com, sabe, pessoal, cada coisa horrenda. Então, como é que está a consciência, a mente dessa pessoa? Está totalmente perturbada, totalmente fora do padrão saudável que é aceitar dessa pulsão. Entende? Então, é o que ele fala, repreender, então ele vai repreender toda essa espécie de impulso sexual que não é saudável, que não está de acordo com a espiritualidade e os princípios espirituais. Então, tudo que não está de acordo, o que é que está de acordo com a espiritualidade? É que um homem ou uma mulher, ele tenha a relação saudável ali de um homem e de uma mulher. Então, isso é permitido, pessoal, para você liberar essas energias. Foi por isso que Deus viu que não era bom que Adão tivesse só. Ele tinha que ter a liberação dessas energias. Então, ele fez o quê? Eva, né? Se você acredita que a gente veio de Adão e Eva, né, pessoal? Porque tem uns que não acredita. Tá tudo certo também, tá? Então, ele fez Eva, ele fez uma forma, um corpo totalmente preparado para o encaixe do homem, né? Então, isso foi a preparação da espiritualidade para que a gente tivesse essa liberação desses impulsos sexuais. Então, é normal, se você é casado, tem uma mulher, se você tem uma namorada, tem uma pessoa que você compartilha essas coisas, esses atos sexuais, essa energia sexual. Então, é normal você praticar isso. Deus não vai estar lhe julgando sobre isso. Porque você está de acordo com a espiritualidade, com os princípios espirituais. Agora, quando a sua pulsão sexual, seu impulso, não é saudável, está buscando em outras coisas, coisas até terríveis, tá, pessoal? Né? Que não pode ser aceita aqui nessa realidade. Então, está buscando, então você está fora da frequência que a espiritualidade estabeleceu. Você está fora. Ah, mas você está fora do padrão. Então você tem que entrar nesse padrão aí, tá? Entende? Porque o que Deus fez de frequência, então a frequência é a energia feminina e a energia masculina, aonde uma, quando se junta, fusa, tem a fusão, uma vai completar uma outra. Por isso que eu fico pensando assim, muito dizendo, eu não preciso, as mulheres não precisam de homem. Aí também tem alguns homens também com orgulho, né? Eu não preciso da mulher. Isso é preocupante, pessoal, porque vocês não entenderam ainda que vocês, para serem completos, vai ter que ter essas duas energias, tanto a masculina como a feminina. Se completa. Foi por isso que Deus viu que não era bom que Adão tivesse só. Eu sinto muito quando eu vejo essa fala, né? Eu não preciso mais de homem. Tem mulher falando aí nas redes sociais. Aí também tem os homens lá rebatem. Não preciso mais de mulher, não. É? Quando eu senti o desejo, eu vou lá. As mulheres de job estão aí, vou lá e sabe? Então, vai praticando essas coisas
juntando a energia com várias mulheres. E é proibido, tá? A gente que é espiritual é proibido a gente fazer isso. Foi por isso que Paulo falou: se você se junta com a prostituta, você se torna um corpo com ela, um corpo espiritual. Então não é bom, tá, pessoal? A gente que é espiritual, a gente tem que ter uma pessoa onde a gente tem essas expulsões sexuais, a gente tem nossos desejos ali liberada a nossa energia, porque a gente vai andar mais tranquilo, mais leve. Isso vai fazer com que a gente evolua espiritualmente, tá? A gente não fique perturbado por essas energias aqui nessa realidade. Entende, pessoal? É isso que é o equilíbrio do nosso superego, tá? Mas ele fala, então, de acordo com a espiritualidade e com os princípios imperiais. Então, se está de acordo, você é casada, você tem seu marido, você pode estar ali se satisfazendo com seu marido. Mas tem mulher, por causa já do contexto religioso, ela bloqueia, então ela não tem a satisfação nem com o marido. É? Aí sabe o que acontece com uma? Ela não tem a satisfação com o marido, ela vai procurar o outro fora. Aí piora mais a sua situação espiritual, pessoal. Porque você começa a atrair o marido, né? E aí começa a ter esses tipos de problema. É complicado, tá, pessoal? Esse assunto é complicado e essas pessoas têm um monte, tá? É um monte que tá com esses tipos de problema aí, tá, pessoal? Porque não sabe lidar com essa energia. Então, se você não sabe lidar com a energia, se você não é eletricista, você vai tomar choque. Você vê que até o eletricista toma choque, né? Então, muitas pessoas estão tomando choque com essa energia aí. Não estão sabendo controlar isso, não estão sabendo dominar, não estão sabendo lidar com essa energia. Tá? Então, aí o que é que ele fala? A quinta parte, né, pessoal? Ele fala, por isso que equilibrar o superego espiritual para surgir como noção do certo e errado. Não somente como uma fonte de punição e amor. Então, o superego ele não está só para nos punir, pessoal. Ele só vai punir se você está desequilibrado. Se você quer colocar pulsões sexuais que não é saudável nessa realidade. Então, vai haver essa punição, você vai cair em baixa frequência, então vai se sentir culpado, então vai andar com culpa, então vai acontecer essas coisas. Mas se você anda de uma forma equilibrada, ele vai o quê? Ele vai surgir como uma noção de certo e errado, ele vai dar o limiar, ele vai dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, para você não fazer. Mas você faz, né? Se você entra nessa situação. Entende, pessoal? É claro, né? Eu estou deixando bem claro isso para vocês entenderem como funciona esse seu mecanismo de defesa que é conhecido, né? Freud deu o nome como superego. Como é que está funcionando aí na sua consciência esse mecanismo? Porque é tudo energia, tá? A gente está falando de energia, mas cada energia que acontece foi dado um nome. Então, Freud deu esse nome, esse termo superego. Entende? Para vocês entenderem, tá? Senão você... O que é que Samuel tá falando? Para você entender, tá, pessoal? Aí ele fala, dentre os princípios principais elementos envolvidos no superego, há... Então, qual é os principais elementos que está envolvido no superego?
primeiro, aspecto moral socialmente partilhado. Então, essa é uma das, como é? Primeiro, um principal elemento que é o compartilhamento da moral, da sociabilidade que é compartilhada. Então, para a gente viver em sociedade, o que é permitido, o que é que não é permitido. É o que ele fala, o sujeito nota que se encontra diante de interdições, proibições, leis, tabus e etc., imposto pela sociedade, religião, pela família, onde não poderá dar vazão para todos os seus desejos e impulsos. Então, é isso que o superego faz, tá, pessoal? É uma das principais. Quando sua consciência começa a perceber que você não vai poder colocar todos os impulsos, principalmente sexuais, né? Você só vai ter que colocar aquilo que é aceitável pela espiritualidade e pelos princípios espirituais aqui nessa realidade. Então, por isso que eu falo sempre no meu vídeo, existe uma frequência correta para todas as coisas a gente se estabelecer aqui nessa realidade. Existe uma frequência. E a gente tem que estar nela. Então, quando você está nessa frequência, então você está andando de acordo com a espiritualidade. As pessoas pensam que andar de acordo é ir para um templo religioso, né? É ir orar. Não, pessoal. É você viver a vida, né? Observando a frequência. Então, por isso que a Bíblia é o manual da nossa consciência, para mostrar o que é permitido e o que não é permitido a gente entrar nessa frequência. Por isso que tem lá não. Quando está dizendo não, é não, pessoal. Quando está dizendo para fazer, é para fazer. Você dá para entender isso? Sim é sim e não é não. Você dá para entender isso? A criança ela já vem, tá, recebendo esse não desde quando. Então, quando ela vai fazer uma arte, alguma coisa, né? As meninas mexer na parte, principalmente as meninas que não é para mexer, então não faça isso. Então não, o não já está aí. Então já está começando a colocar a sua consciência para entrar nessa sociabilidade. Você como criança e adolescente. O adolescente, ele começa a se revoltar porque ele quer colocar a pulsão. Ele quer colocar a pulsão dele de qualquer forma. Entende, pessoal? Mas precisa de regras, precisa de leis. Ele disse, precisa de interdições, né? Proibições, então coisas proibidas, leis, você precisa andar nas leis, principalmente espirituais, e tabus, então precisa entrar no tabu, você não pode. Entende, pessoal? Então, inconscientemente, isso já vem sendo criado no ser humano ao longo desse século. Por exemplo, uma coisa que a gente não pode fazer, pessoal. Será que eu posso casar com a minha filha ou casar com minha irmã? Minha irmã de sangue? Existem proibições. Então não pode acontecer isso. Será que pode ou não? Entende? Ó, meu neto tá ali, ó, se divertindo, ó. Vá. Entende, pessoal? Então, existem proibições, interdições, leis que são impostas para a gente manter esse superego equilibrado. Então, quem faz essa função é o superego. Ele vai impedir essas pulsões, principalmente sexuais, né? Que vem lá do instinto primitivo do id, que Freud fala. Então, ele vai equilibrar isso aí. Mesmo inconsciente, tá? A gente que é espiritual, por isso que a gente
tem a consciência que a gente pode usar ao nosso favor. Então a gente tem o conhecimento para usar todas as energias que é permitida ao nosso favor para a gente crescer espiritualmente. Entende, pessoal? A gente precisa, né, como é que se diz? Ter esse tipo de consciência, tá? Aí ele fala, né? Proibições, leis, tabus e etc. Imposto pela sociedade e religião. Então, foi tudo imposto pela a nossa vivência, né? Pela nossa sociedade e religião e pela nossa família. O primeiro que faz a interdição na criança é a nossa família. Né? Você viu no vídeo de ontem eu falei sobre a menina, né? Que o menino é permitido, ele pega no instrumento dele, né? Na hora que tá duro, né? Chega mija assim e tal. A mãe não repreende nada. Eu vejo aqui pela criação aqui da minha, não repreende. Mas quando a menina vai pegar no órgão, né, dela sexual, né, às vezes colocar o dedo, fazer alguma coisa, o que é que acontece? Epa, menina, tira a mão daí. Então já está havendo ali uma interdição ali da família. Interdições ali. Aí a gente vai para a sociedade e vai aprender na escola, na faculdade e a religião. Então a gente vai para as religiões, né? A maioria das pessoas passaram por ali e vai aprender essas coisas. Aonde vai se formar esse superego espiritual? Deu para entender agora, pessoal? Esse é o nosso mecanismo aqui que a gente desenvolveu, esse superego aí espiritual, tá? Então, aí ele fala, né? Onde não poderá dar vazão para todos os seus desejos e impulsos. Então, não vai ser permitido dar vazão, porque a gente vai viver aquilo que é permitido. O que é permitido pela espiritualidade, pelas princípios espirituais. O que é que vai ser permitido aqui para a gente? Então, a gente vai ter que avaliar isso, pessoal. Entende? A gente que é espiritual. E as pessoas que não são espirituais, o que é permitido a gente fazer aqui? A própria mecanismo de defesa vai bloquear coisas que não é para fazer. Aqueles que cometem coisas horrendas, né, que a gente vê aqui nessa realidade, é porque o superego dele está totalmente frouxo, totalmente desequilibrado. Não, ele não internalizou nenhuma lei, nenhuma proibição. Não internalizou nada no campo mental dele, né? Na instância psíquica dele. É isso que acontece com essas pessoas. Aí você vê essas pessoas cometer atrocidade aqui nessa realidade. Eu sinto muito, tá? Aí vamos lá. Aí ele fala, segundo principal elemento que envolve o superego. Qual é? Ele fala a internalização dos outros. Então, a gente aprende com o outro, né, pessoal? A gente está internalizando como é que o outro se comporta. Então, de acordo com o meio que você está, as pessoas que você vai internalizar coisas do que você vê o comportamento das pessoas. Então, se você está com pessoas que estão totalmente banda voou, você acha que você vai internalizar o quê, pessoal? Coloca aí nos comentários. Você acha que você vai internalizar ser uma pessoa bonzinha, buscar as coisas? Você acha que vai ser isso? É claro, pessoal. Isso está na nossa cara, mas a gente não quer prestar atenção. Então é por isso que tem a frase, né? Me diz com que tu anda, que eu digo quem que tu és. Porque é a internalização que você vai ter dos outros. Se você anda com uma pessoa sábia, uma pessoa equilibrada, então você vai ser sábio e equilibrado. Se você anda com pessoa bagaceira, você vai ser da bagaceira. Vamos para carnaval. Na cabeleira. Então, você vai. Porque você vai internalizar essas coisas aí.
tá? Então, por isso que a criação da criança passa por isso também, tá? Ele fala, o sujeito costuma reverenciar certas figuras como o pai, a mãe, o professor e outros ídolos e outras pessoas. Então, a gente idealiza, né, pessoal, nessas pessoas. Primeiro, a criança se idealiza no pai e na mãe. Se o pai e a mãe ele não dá um certo tipo de comportamento, que a criança quer ser igual ao pai e a mãe. Se é bagaceiro o pai e a mãe, a criança já vai estar com o ego aí, já vai mexer com o superego dela, vai estar descontrolado. Ela já vai crescer com o superego totalmente, né? Disfuncional, né? Não saudável. Aí ele fala, o professor, aí quando o adolescente, a criança vai por... Então, o professor se torna um espelho de comportamento. Um ídolo. Então, muitas pessoas têm ídolos, né? Na música, no teatro, então, em várias coisas, você tem um ídolo para se limitar. É assim, porque a gente está procurando internalizar coisas para a gente criar nosso superego, nossa personalidade. Meu Deus, o que é que o irmão Samuel está falando? Isso você nunca vai ouvir aí, tá? Dos líderes, pastores, nem sabem disso, tá? Tem gente que estuda até também psicologia, não sabe dessas coisas, pessoal. Se não saber disso, então, você não sabe da onde está vindo as suas influências. Agora, você sabe da onde está vindo as suas influências? Foi por isso que eu falei aqui. Eu estou lhe influenciando. Agora, o que é que você tem que avaliar? Será que o irmão Samuel está me influenciando para o bem ou para o mal? Porque tudo aqui a gente é influenciado. Ah, ninguém me influencia, não. Não existe isso, tá? Desde quando a gente nasceu, a gente já está sendo influenciado. É ruim ouvir isso, né, pessoal? Mas você quer ouvir a verdade? Então ele fala, o professor se torna o espelho, o ídolo. Então, e outras pessoas também, entre outras pessoas, que a gente começa também a observar. Então, os adolescentes, então, o grupo que o adolescente está. Então, quando você é adolescente, então, o grupo que você está. Então, quando é adulto, qual é o grupo que você se reúne? Então, você vai internalizar coisa que aquelas pessoas estão passando. Agora, a pergunta é, será que é boa ou ruim? Pergunta é essa. Será que você está internalizando coisa boa com essas pessoas ou ruim? Você tem que avaliar isso, tá, pessoal? Se você quer as coisas ruins, aí é um problema seu, mas você vai ter a sua recompensa. Deu para entender, pessoal? Tá bem explicado, né? Então, vamos continuar. Então, a terceira principais elemento que envolve o superego. Então, qual é essa terceira? Ele disse do ideal de eu. Então, o ideal do eu. Então, sempre a gente está buscando esse ideal do eu, mas a gente não sabe aonde está. Então, onde é que a gente busca? A gente busca no externo, nos espelhos, nas pessoas, né? A gente está buscando sempre isso, mas o seu ideal está nessa sua identidade interior divina. Por isso que a gente sai procurando religião, pessoal. A gente sai procurando coisas que, como é que se diz, que é onde a gente vai se encontrar a nossa identidade. Entende? É por isso. Por isso que acontece isso. Então, o que é que ele fala do ideal do eu, pessoal? Ele fala, o sujeito cobra a si mesmo para cumprir determinada característica e tarefa. Então, a gente coloca o ideal que a gente internaliza que a gente tem que cumprir certas coisas, certa tarefa. E essas pessoas é perigo, tá? Porque quando ela não anda como ela quis,
ela se sente culpada. Então isso é um perigo, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado aí, tá? A gente tem que ser maleável, a gente sabe que a gente é, a gente tem que perdoar a si mesmo. Por isso que existe perdoar a si mesmo, porque quando você perdoa a si mesmo, você perdoa o próximo. Então, determinada característica e tarefa. Desse modo, uma parte do seu eu cobra a outra que não se encontra seguindo este padrão de exigência. Então, é a própria, né, a parte espiritual cobra a sua parte, né, o seu eu inferior, o seu eu do desejo, tá? Então ele cobra que você entre nessa frequência. Então, por isso que pessoas que estão totalmente desviadas, né, para uma frequência negativa, o desejo carnais totalmente desequilibrada, então a espiritualidade às vezes precisa acordar essa pessoa, porque senão ela vai sendo levada para o buraco, né? E são pessoas até que têm um propósito, tem aqui, o que é a espiritualidade? Tira do corpo, né? Tira do corpo lúcida, para ela ver o mundo espiritual. Ou então, acontece o que acontece com muitas pessoas, EQM. Então, as EQM acontece EQM. Então, a pessoa experiência de quase morte. Então, quando a consciência dela volta para o corpo, ela já volta diferente. Não tem o que fazer. Às vezes é preciso fazer isso porque o cidadão está totalmente desviado do que realmente ele veio fazer. Aí tem que fazer alguma coisa. Então a espiritualidade trabalha, né? Vamos tirar ele do corpo, vamos fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo, tá, pessoal? Aconteceu comigo isso. Eu tive essa experiência. Foi o que fez eu me acordar para essas coisas espirituais. Mas eu estava dormindo igual vocês, tá? Em religião, estava indo de um lugar, indo para outro. A mesma coisa, tá? O mesmo processo que vocês passou, eu passei também. Tá certo? Então, ele fala, cobrará o outro que não se encontra seguindo padrões de exigência. Então, o próprio ser espiritual vai ficar cobrando você, tá? Para que você entre nessa frequência. Porque você não está de acordo com esse eu ideal, com esse eu interior, esse eu espiritual, que é o nosso ser espiritual. Entende, pessoal? A gente tem um ser espiritual que eles cobram a gente, principalmente a gente que é espiritual, tá? Por isso que eu não posso fazer determinadas coisas aqui. Não posso. Será que eu posso sair agora aqui pegando várias mulheres, tomando um ali e tal, mandar ali comprar uma cachaça, a gente aí sair fazendo aí sexo à torta e adoidado? Será que eu posso fazer isso, pessoal? Coloca aí nos comentários para eu ver a sua lucidez. Será que eu posso fazer isso? Então, entende? Então a gente tem proibições, regras, leis, principalmente a gente que é espiritual, que a gente não pode fazer. Mas Deus, Deus não vai permitir que você tenha a satisfação. Claro que Deus vai permitir. Que ele tenha, você tem uma parceira e você tem ali, troque as suas energias, ela também. Claro que Deus vai permitir. Ah, Deus não vai permitir que você beba? Claro que Deus vai permitir. Só tem bebida alcoólica? Não. Tem suco, tem refrigerante que mata logo você. Tem várias outras bebidas. Cara, eu posso beber, eu posso comer. Agora eu não posso comer exageradamente. Eu tenho que comer equilibradamente. Tá? Então, tudo com equilíbrio, pessoal. A gente pode usufruir das coisas terrenas, mas com equilíbrio. Aquilo que a espiritualidade está determinando
que a gente use, que a gente se sinta bem, que faça a gente evoluir espiritualmente. Entende? É isso que a gente tem que colocar na nossa consciência, tá? Não andar aí totalmente desequilibrado, totalmente aí como muitas pessoas estão aí. Eu sinto muito, tá? Sinto muito, mas é uma das verdades que a gente tem que ouvir. Se ninguém tá falando isso para você, aqui no meu canal humildezinho, simplesinho, vocês vão ouvir isso, tá? Será que você vai ter estômago para ouvir isso? Para aguentar ou vai querer me dar uma predada também? Vai ficar invocado comigo, vai querer me meter alguma coisa na cara, entende? Mas é uma verdade, tá? Então, aí o que é que ele fala mais? Ele fala, assim, boa parte das crianças, a partir dos 5 anos de idade, já fala ainda que possui um vocabulário limitado, né? Porque a criança ainda está aprendendo o vocabulário, está aprendendo as coisas. E que a criança internaliza nessa fase, é nessa fase que ela começa a internalizar as coisas. E aí começa o superego se formar ali. Para o quê? Para impedir pulsões, né? Pulsões do it. Então, é nessa fase, ajuda, constrói, que é construída o superego. É nessa fase aí que a criança, a partir dos 5 anos de idade, ela já começa a ter raciocínio do que é certo, né, do que é errado, do que a mãe, né, os parentes vão ensinando. Não, menino, não faça isso está errado, né? Mas já começa desde antes, tá, pessoal? Porque a criança com 1 ano, 2 anos, né? Você vê que ela não tem consciência ainda, ela pega no sexo dela, né? Se ela for homem, tá tudo certo. As pessoas dizem que o homem pode, mas quando se ela é menina, é mulher, começa a colocar o dedo lá, é proibido. É isso, pessoal. Então, a gente veio nessa formação, né? Por isso que isso demonstra também a dificuldade de a mulher ter contato com a parte íntima dela. Você sabia disso? Por causa dessas coisas, pessoal. Reprime. Repreensão, né? Desde a infância, né? Ela tem dificuldade, né? As mulheres, tá? Por isso que precisa trabalhar isso, tá? Porque isso é culturalmente, né? Culturalmente, o pai e a mãe estão ensinando isso à criança que ela é menina, é feminina. Porque ele entende que aquilo não é para o momento dela, de ela fazer. Mas a criança não entende, ela está se tocando, a parte do corpo dela está se descobrindo, ela não entende. Não é com maldade, tá, pessoal? Entende? Mas é a partir dos 5 anos de idade, né? Já que aí já começa a ter um pouco mais de, né? Já começa a internalizar, já construir esse superego, que é composto pela resposta que recebe dos seus pais, professores. Então, nesse tempo, né? 5 anos, ela está indo para a escola, né? Como é que se chama? Primário, né? Para alfabetização primário, né? Aonde a criança, então, lá já vai aprendendo lá com os pais, com os professores, né? O que é certo, o que é errado, tá? Então, para questionamento apresentado por ela, tais como a respeito da vida, do tempo, da morte e também do envelhecimento. Então, é aí que a criança percebe, né, as coisas no mundo, o que acontece. Porque uma criança de 2, 3 anos, ela não sabe o que é morte, ela não sabe o que é envelhecer, pessoal. Ela não sabe a respeito da vida, ela não sabe. Ela não sabe o que é isso, ela não sabe o que é o tempo. Você vê uma criança aqui, meu neto que tem 1 aninho, ele não sabe o que é o tempo, pessoal. Ele não sabe o que é morte ali também.
Você vê o perigo, ele vai, sobe, coisa, ele não tem noção de, aqui é o perigo, eu posso morrer. A criança não está pensando isso, tá, pessoal? Mas tem pessoas que querem ensinar a criança, não vá para ali que você vai cair. A criança não sabe disso, pessoal. Ela ainda não formou ainda os superegos, que é essa consciência crítica de compreender o que é morte, o que é envelhecer, o que é tempo. Ah, é de tarde, é de noite. Você pergunta à criança, é de tarde ou de noite? Ela não sabe. Entende, pessoal? Então, ali a criança ainda não sabe. Mas quando chega aos 5 anos, começa a vir essa percepção dessa consciência. Aí começa a perguntar, né? O pai, os professores, né? O que é a vida, né? Por que que tem dia, noite, né? Por que que morre? Então, algum animal dela morre, ele diz, por que que meu animal morreu? Por que que a gente está envelhecendo? Por que que você está envelhecendo, meu pai? Ela não sabe, então ela está perguntando. São perguntas de criança. Entende, pessoal? Então, ali está se formando esse pensamento crítico a partir dos 5 anos, né? A criança já começa a perceber o tempo, aonde ela está, então ela já vai começar aonde a gente mora. Você mora aqui em Salvador, na Bahia, então ela vai começando a ter noção de onde ela está, né? Que ela tem um corpo, como é que se diz? Ela tem um nome, tem um CPF, uma identidade, entende? Então, ela vai começando a perceber isso, essa consciência que está se formando aqui nessa realidade. Então, tudo o superego já começa lá desde de criança, tá, pessoal? E já vai começar a bloquear coisas que é permitida, o que não é permitido também. Ali já vai começando a construir aquele superego para bloquear os desejos, que aí já vai começando a surgir desejo, a criança já vai ter curiosa, né? Ela já vai perceber, né, que ela tem um órgão, se ela é menino, tem um órgão diferente da menina, entende? A partir de 1 ano, 2 anos, ela não tem essa percepção, tá? Mas quando chegou os 5 anos, né, você já começa a perceber que a criança já sabe, né? Ela já começa a dizer, o órgão do pai é diferente do órgão da minha mãe. já tem uma compreensão, né, pessoal? Então, por isso que tem que tomar cuidado como está sendo criada essa criança, tá, pessoal? Tem que ter o maior cuidado para que a superego dela cresça equilibradamente, tá? Tá certo? O que mais? Tem mais coisa? Tem mais coisas, pessoal. Vamos aqui, a gente já vai entrar agora no conceito bíblico, né, da escritura. Então, a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse superego, pessoal? A Bíblia fala do ego, tá? Fala da parte egóica. Então, ela fala do superego. Entende, pessoal? Então, para os evangélicos aí de plantão, né, que fala, diz, não, esse negócio não tem na Bíblia, não. Superego não tem na Bíblia. Como assim, pessoal? Os evangélicos aqui do meu canal, eles se verem doidos, né, pessoal? Que cada tema que eu trago aqui, né? Cada tema cabuloso, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Será que a Bíblia fala? Vamos ler aqui. Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente, para assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pessoal, o que é que
Paulo, né, aqui que ele fala para os romanos, né, não se amoldar o padrão deste mundo. Então, você não pode amoldar seu campo mental, seu pensamento, absorver essas coisas do mundo internamente. Mas o que é que você tem que fazer? Você agora como espiritual, então pela renovação, você tem que transformar esse mundo pela renovação da sua mente. Então você tem que transformar a sua mente. Então, não é você transformando o mundo todo. Eu agora, né, que tem aqueles, eu vou transformar o mundo todo, eu vou mudar tudo. Não é assim. A primeira transformação que acontece é na sua mente. É tirando essas bagaceiras que foram colocadas, tá? Pelos nossos pais, né? Crenças limitantes, então, pela sociedade, pela religião. Então, é a primeira transformação que acontece. Então, quando a gente faz isso, né? E a gente está fazendo aqui, né, pessoal? Trabalhando a nossa consciência, o que é que vai acontecer? Uma transformação. Aí assim a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aí só assim a gente vai experimentar. Entende, pessoal? É claro, né? Claríssimo o que está escrito na palavra de Deus. Então, a gente precisa mudar agora, porque Paulo mesmo, ele era um cara religioso, que até atacava os irmãos, as igrejas de Cristo, né? Então ele teve que mudar o pensamento. O que é que aconteceu com ele? Ele teve que cair do cavalo. Você sabe? Caiu do cavalo e ficou cego para o mundo. Mas ele abriu os olhos espirituais para Deus. Então é isso que a gente tem que acontecer. Essa transformação com a gente também. Tá? Porque se não acontece, a gente fica aí preso nessas coisas aí, nessas bagaceiras, tá, pessoal? Da nossa consciência, né? A gente não tem, como é que se diz? Força para sair dessas coisas. E a gente precisa experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus. Mas eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Porque já é 60 minutos, eu não vou continuar mais. Então vou colocar aqui a sexta parte. A gente vai continuar amanhã, se Deus, né? E essa espiritualidade permitir que a gente esteja aqui nesse corpinho lindo, maravilhoso, nesse corpinho lindo, tá? Vivo aqui. Então, eu aí venho gravar esses vídeos aqui para vocês, tá, pessoal? Para mim é uma honra, tá? É a minha contribuição que Deus me deu nesse mundo aqui, nessa espiritualidade, fazer isso. E saber que está ajudando muitas pessoas, tá, pessoal? Eu vejo muitos comentários aí, vocês me agradecendo. Não, mas não me agradeça, tá, pessoal? O único que você tem que agradecer é quem? Que você tem que louvar, que você tem que adorar. Quem é? É a Deus, pessoal. Porque ele trabalhou na minha vida e ele está trabalhando também na sua. Então, somente a ele que a gente tem que agradecer, tá? Agora, se vocês querem me ajudar, já sabe, né? Tá aí meus contatos, você pode contribuir, pode ajudar aqui nessa realidade, né? Os recursos, né, que a gente precisa aqui na Terra, então, é isso, tá? Você pode fazer isso sem problema nenhum, tá, pessoal? E aquilo que Deus, né, tocou no seu coração, tá? Então, vamos terminar aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente fala sexta praça, mas eu quero agradecer vocês, novos do meu canal, vocês que deram o like aí. Eu tô vendo que o like tá aumentando, tá? A visualização tá aumentando, o like tá aumentando. Vocês não têm a... Como é que se diz? Porque muita gente assiste, né, escondido, né, pessoal? Aí às vezes não quer dar like, não quer comentar, mas eu entendo vocês que assistem escondido, tá? Seja bem-vindo também, tá? E graças a Deus, então,
Muitos de vocês aí assistem assim. Quero agradecer a vocês também. A Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!